Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar. A imagem do futebol para Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Pensar no futuro é imprescindível, né? Com a Sinosserra, você garante o seu futuro. O consórcio tem uma grande vantagem, né? É o menor juro, tanto para imóvel quanto para automóvel. Então, sendo da Sinosserra, com toda essa larga tradição, melhor ainda. Consórcio, na verdade, está me lembrando aqui, o Milton Machado não tem juros, ele tem uma atualização, né? Uma taxa de manutenção. Tá bem, obrigado pelo auxílio. De qualquer forma, a gente, quando fala em juros, é também a valorização do bem. O bem que começa em 300 mil, pode terminar em 400 e aí vai, né? Então vai ajustando de acordo com o passar, com o andar da carruagem. Outra coisa, Zafari, né? Essa é uma época de você levar daqui as coisas para o litoral, né? Até porque economizar é comprar bem. Vocês estão vendo aí a campanha do Zafari. Aliás, o Zafari sempre se reinventando. Hoje nós teremos aqui a presença do Jairo Svirsky, ele que é técnico de futebol, e como ele não foi muito falado aqui no Rio Grande do Sul, porque ele trabalhou em clubes do interior, e aí a grande mídia, como a gente fala, né? Acaba não divulgando como merecem os profissionais de ponta, porque fez o curso PRO da CBF e tudo mais. Trabalhou aqui no interior, no Guarani de Venâncio Aires. Guarani de Venâncio, Cruzeiro, Aimoré, Ubra. Na própria Ubra. E tudo mais. Na Europa trabalhou em Malta, Israel, Coreia, Malta de novo, Mianmar e Israel outra vez. O primeiro profissional brasileiro que trabalhou com licença PRO na Europa. Mas o Jairo vai contar um pouco dessa história e o que passou ao longo da sua vida, depois do intervalo comercial que faremos na sequência. E por que um cara que é santo da casa não faz milagre? E por que teve que girar o mundo para voltar para cá, para poder apresentar um currículo um pouco mais recheado, já que lhe faltaram oportunidades? E o Jairo é um dos tantos talentosos que estão aí, esperando, como dizem no interior, uma feição, né? Um trabalho um pouquinho melhor. E quem sabe, né? Os times que ainda estão procurando técnico não olhem com outros olhos para o Jairo depois dessa entrevista que ele dará aqui. E ele tem entrevista feita no mundo inteiro, em tudo que é língua. Tem em árabe, tem em polonês, tem... Daqui a pouco o Jairo vai contar a história logo depois do nosso intervalo comercial aqui dentro do preliminar, a imagem do futebol. Já voltamos. Estamos de volta com o preliminar, a imagem do futebol. Daqui a pouco vamos conversar com Jairo Svirsky, técnico de futebol, com passagens pelo nosso futebol do interior e em vários pontos no exterior, como Malta, Israel, Coreia, Mianmar e outros times com a licença PRO conseguida na CBF, o primeiro a treinar no exterior com esta licença. O Grêmio, a direção acrescentou um substituto para Ramiro em sua lista de reforços, quer dizer, falava em contratar 5, agora fala em contratar 6. Imprensa paulista noticia sondagens do Grêmio por Rodrigo Caio. Aqui o Grêmio diz que o Rodrigo Caio foi oferecido, então há uma diferença de concepção, né? Lá eles dizem que foi o Grêmio que procurou, aqui o Grêmio diz que o Rodrigo Caio foi oferecido. O Tricolor espera definir ainda hoje as renovações de Cícero e Léo Moura. Quer dizer, o Léo Moura pediu 1 ano e meio de contrato. O Grêmio também não negocia só se baseando nisso, não é só no tamanho do contrato que está emperrando a negociação, é também nos valores. Tendência é que o executivo André Zanota confirme a sua saída do clube já na próxima semana. A mulher, ela é executiva, a esposa do André Zanota, os filhos são pequenos, ele tem vários problemas e não pode mais permanecer no Grêmio, por isso vai embora do Grêmio o executivo André Zanota. No Inter, permanência de Wellington Silva não envolverá a ida de jogadores ao Fluminense. Colorado recebeu sondagens e aguarda propostas para vender Alex Santana e Marcinho para o exterior. Corinthians deve realizar uma investida por Wendel nos próximos dias. Ida de Léo Ortiz ao RB Brasil
pode ser cancelada. Zagueiro deve ser envolvido na troca com o Vitória por Neilton. Vontade do empresário de Andrigo é de que o jogador atue no Ceará em 2019. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e aí fazemos um programa inteiro, sem interrupções aqui, com o Jairo falando da sua carreira como técnico de futebol e podemos analisar também essa movimentação do mercado que está muito baseada no troca-troca e como os times brasileiros estão reduzindo a folha de pagamento. O Vitória, que caiu de divisão, vai reduzir de 3 para 1,5. O Fluminense, o teto vai ser 150 mil. E o Grêmio estabeleceu, o Grêmio, que é o time mais estável do futebol brasileiro hoje, um patamar de gasto em contratações de 5 milhões. Então, se o Grêmio vai gastar 5 milhões, nem o Marcos Rocha em dinheiro o Grêmio vai adquirir. Já voltamos. Muito bem, já apresentamos aqui o Jairo Svirsky, técnico que trabalhou nos times do interior, para você que ligou a TV agora, no Guarani, no Cruzeiro, no Aimoré, aqui na nossa Ubra. Na Europa esteve em Malta, Israel, Coreia, Mianmar, Israel. Malta trabalhou 2 vezes, né, Jairo? Isso, tive 2 vezes em Malta, em 2 clubes diferentes, sempre com temporadas cheias, né? Trabalhando temporada toda. Na segunda passagem foram 2 temporadas. Em Israel foram 4 temporadas, em 3 clubes diferentes. Em Mianmar, 2 temporadas no mesmo clube. E daí retornei a Israel. Quer dizer, você é um cara graduado, um cara já experimentado, já comeu o pão que o diabo amassou, porque todo mundo tem que passar também pelo sacrifício. E o que você espera doravante, que consiga se firmar no Brasil? Que tipo de divulgação tem o seu trabalho? Que tipo de conhecimento sobre o seu trabalho tem os dirigentes? Como é que chega nos clubes esse seu aprimoramento técnico, tático que você obteve trabalhando em clubes tanto do interior do estado quanto no exterior? Porque você não passou por outro lugar. É Rio Grande do Sul e fora do Brasil. Daqui fui direto para a Europa. Esses assuntos que tu falaste agora, isso aí daria para a gente fazer uns 10 programas. Eu imagino. Mas assim, a tua primeira pergunta, tu falaste de aprimoramento. Eu acredito que os treinadores, na sua maioria, necessitam de uma sequência lógica. Começam por categoria de base, precisam de muito subsídio teórico. Você teve em categorias de base? Trabalhei com base, comecei com profissional, aí vi que não tinha conteúdo suficiente para trabalhar nesse nível. Dei um passo atrás, comecei a trabalhar com base, a fazer estágios, a estudar, fazer faculdade de educação física e mais talvez uns 20 cursos ligados direta e indiretamente ao futebol. Quando eu falo indiretamente, nas áreas periféricas, como na área de preparação física, na área de marketing esportivo, de psicologia do esporte, tudo que pode interferir positivo ou negativamente no sucesso de um grupo de trabalho. Quando eu estava fora do Brasil, eu recebi uma proposta para treinar uma seleção de Malta. E nesse momento começou a me fazer falta o licenciamento, né? É um licenciamento que foi instituído na Europa através do Platini, quando ele foi presidente. E ali eu tive que dar 2 passos atrás. Eu tive que sair do clube que eu estava, voltar ao Brasil e entrar na primeira turma de formação de treinadores da CBF. Né? Nós éramos uma turma muito pequena. Que ano isso? Isso aí, eu comecei no final de 2011, de 2011 para 2012. Eu comecei a fazer o curso, a primeira licença, a primeira etapa do curso. E só concluí ela em dezembro de 2016. Quer dizer, é um curso bem extenso, bem trabalhoso. 5 anos, então, de estudos. É uma faculdade. Esse licença pro? Sim. É uma faculdade com aulas presenciais e ensino à distância. A gente passa um período na Granja Comari, estudando, de 10 ou 15 dias, dependendo da etapa do curso. Cada um volta para a sua base, né? Para onde reside ou onde trabalha. A partir daí começa a entregar trabalhos,
via ensino à distância, e é um número muito grande de trabalhos. Volta para a Granja, conclui mais trabalhos, aí inicia uma nova etapa. Isso aí deu 5 anos, é uma faculdade. Nesse período de 5 anos, nesse período de 5 anos, você teve que fazer todas as licenças, a C, a B, a A, ou começou já em estágio avançado? Eu já comecei um pouquinho à frente, porque em função da experiência internacional que eu tinha. Eu fiz um nivelamento do nível B para o A. Sim. O Daniel da Costa Franco fez também. O Daniel fez. Aqui. Conversei com o Daniel esses dias também, até mandar um abraço para ele. Um cara com um futuro brilhante pela frente. E fiz esse nivelamento, e a minha turma do nivelamento era Branco, Roque Júnior, Belete, Jacques Santiago, que trabalha na Indonésia. Eu vi, o Belete está nessa turma aí que o Renato Belete está concluindo. O Belete está concluindo a Pro agora. E Paulo Mota, que está no Porto. Essa era a turma do nivelamento. A partir daí a gente entrou na licença A e aí com a turma normal. Mas ele é bem trabalhoso. Perguntaste por que os 5 anos? Porque é uma carga de estudo muito grande. O subsídio teórico e prático que eles dão é muito grande. Para tu teres, só fazer um parênteses, eu não estou defendendo o curso aqui, viu? Eu não tenho procuração para defender o curso de ninguém. Mas eu tive palestrantes aqui que vieram de Portugal, da Itália, da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, professores, instrutores daquelas federações que vieram aqui para nos passar algum tipo de subsídio. E saíram daqui abismados com o nível do nosso curso. Porque o nosso curso hoje está no mesmo nível dos cursos dados nos melhores países da Europa. Quando eu falo em melhores, eu estou falando em Espanha, Alemanha, Inglaterra. Quando se fala em licença UEFA, sim. Você compararia com essa licença Pro? Olha só. Por exemplo, o Zago teve a licença da UEFA. Olha só. A licença UEFA depende de em que país foi feito o curso. Ele não é padronizado. Se tu fizeres esses dias, num outro programa, me fizeram essa mesma pergunta. Se tu fizeres esse curso na Inglaterra e tu fizeres esse curso na Sérvia, a tua carga horária é diferente, os instrutores são diferentes, o conteúdo programático é diferente. E o nosso é equiparado ao dos melhores países, onde tem o futebol mais desenvolvido da Europa no momento. Né? Então, o que eu posso dizer? A gente está no mesmo nível ou acima deles, em termos de curso, em termos de licenciamento. E em termos de aprendizado dos técnicos e de passar esse conhecimento para os jogadores, em que estágio você acha que o brasileiro está? Da teoria para a prática, quanto dá para transportar que funcione e que a gente enxergue dentro de campo? Assim, vamos abrir um parêntese aí. Ninguém joga o futebol que se joga no Brasil. A gente tem um futebol muito peculiar, ele é diferente do futebol praticado no mundo todo, por vários aspectos. Um deles é o nosso calendário. Isso é uma coisa recorrente, todos os treinadores se queixam do calendário. Os treinadores de clubes grandes se queixam que tem uma carga muito grande de jogos. E os treinadores que trabalham no nível regional se queixam que tem uma carga muito pequena de jogos. Acabam trabalhando só um período do ano. Isso dificulta o trabalho. Ou seja, alguns clubes de menor expressão acabam não funcionando os 12 meses, e os clubes de maior expressão, vamos colocar aí Série A e B do brasileiro, 40 clubes, eles treinam na pré-temporada e depois, durante o ano, eles têm mais 4 ou 5 semanas cheias para treinar. O restante é joga, recupera, prepara para o jogo, joga, recupera, prepara para o jogo. Então, é um futebol que não propicia grandes oportunidades de mudanças táticas, porque a mudança tática tem que ser treinada, ela tem que ser trabalhada. Né? É um ensaio para o espetáculo que a gente tem que fazer. Então, fechando esse parêntese, eu acho que nós temos treinadores muito preparados no Brasil. Muito preparados mesmo. Nós conseguimos fazer o futebol de bom nível e com muito menos dinheiro do que se faz na Europa, com o que nós temos aqui. E quando a gente fala em Europa, isso é um detalhe muito importante. Esses dias eu abri um site na internet e comecei a olhar o valor de plantel de jogadores. Isso é um exercício bacana para a gente fazer. E comecei a ver, por exemplo, aqui da dupla Grenal, tá? Um dos 2 clubes
tem um plantel hoje avaliado em 50 milhões de euros. O outro em torno de 70 milhões de euros. O Chelsea é 800 milhões de euros. Então, quando a gente fala em Europa, a gente tem que cuidar para não cometer o seguinte erro, em achar que a Europa é só Barcelona, Real Madrid, 4 ou 5 times ingleses, a 2 ou 3 Juventus, italianos. Bayern de Munique, porque tem muitos clubes europeus que, se vierem para cá disputar o Campeonato Brasileiro, vão passar por muitas dificuldades. Os treinadores estrangeiros que vêm para cá, e não estou falando mal de treinador estrangeiro, até porque eu tenho sido um treinador estrangeiro nos últimos 13 ou 14 anos, e sempre sendo muito respeitado. Então seria uma gafe muito grande eu desrespeitar. Mas é muito difícil um treinador estrangeiro vir trabalhar no Brasil e se adaptar à nossa maneira de jogar, à nossa maneira de trabalhar, ao nosso calendário. Até brasileiro que foi cedo para lá, como o Milton Mendes, custa um pouco a... Eu estava pensando exatamente nesse nome agora. Eu estava pensando exatamente nesse nome. É um cara competente, ele fez um trabalho muito bom esse ano. O Sport caiu, mas o Sport com o Milton teve um aproveitamento de zona de Libertadores. Ele teve um aproveitamento de 50%. Quer dizer, o trabalho dele foi muito bom. Em que clube ele está hoje? Eu nem sei se ele vai continuar no esporte. Eu acho que o esporte até já contratou. Não vai. Não vai. Te digo, te adianto isso que não vai. Pois é. E ter o Paulo Bento no Cruzeiro foi uma fiasqueira. O Matheus no Atlético Paranaense foi uma fiasqueira. O Miguel Angel no Atlético Paranaense. O Aguirre tem dificuldade em firmar um trabalho. E eu não sou contra isso. O Morrica aqui no Grêmio, técnico consagrado no Uruguai em 87, tá bem? Eu sou velho, mas Fossati faz no 31 Internacional. anos. Fossati no Internacional. São Paulo vai sofrer agora no Santos. São Paulo. Provavelmente vai. Passarela no Provavelmente Corinthians, lá vai. atrás. E aí a gente vai começar a entrar numa outra área do futebol, que é a área de gestão, que não é minha especialidade, eu sou treinador, mas estudei um pouco dessa área também. Eu acho que o treinador tem que entender muito do seu métier, da sua área, e um pouco de todas as outras. Porque um dia a gente vai ter que sentar e discutir, conversar sobre isso, né? Tem que ter argumento, tem que ter conteúdo nessa hora. E aí a gente começa a ir para a área de gestão. E quando eu falo em gestão no clube, eu não estou falando só de gestão administrativa ou gestão financeira, estou falando também de gestão de pessoas, de gestão de grupo, de gestão de projetos, gestão de torcida, e isso é muito importante. Estou falando em convicções, as convicções mudam muito rápido, de acordo com os resultados, né? E a gente tem que entender que os resultados são consequência de um bom planejamento, de uma boa execução, de uma boa correção de rota, porque nem sempre dá certo, né? O nosso planejamento não existe planejamento perfeito, mas a gente tem que contemplar nesse programa aonde pode dar problema e já encontrar algumas soluções previamente, algumas opções de solução para esses problemas. É assim que tem que fazer. É muito simples. E nós temos hoje no Brasil bons gestores, eu acho que é uma das áreas que está se desenvolvendo muito rápido aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos na dupla Grenal, 2 gestores de primeiríssimo nível, de primeiríssima qualidade. O André Zanotto e o Rodrigo Caetano. Ambos estão de parabéns, realizam um trabalho maravilhoso. É só ver o que está acontecendo nos dois O Zanotto está saindo do Grêmio, né? Mas o Maurício disse, quem é o teu empresário aqui? Tu me perguntaste antes, né, fora do ar, quem era o meu agente. Flávio Dias é assessor de comunicação. O Flávio é meu assessor e hoje o Jorge Américo tem me auxiliado. Jorge Américo, gente boa. Tá? Ele trouxe o Lisandro Lopes para o Internacional. Ele tem me auxiliado nisso e a gente, às vezes, tem que fazer um meia-culpa. Esse foi um dos erros da minha carreira, né? Foram 2 erros. A falta de um assessor de imprensa e de um gestor de carreiras. Nem que não seja uma coisa a pleno, porque quando o cara não está trabalhando, não pode gastar muito também, né? E os profissionais graduados cobram. O empresário cobra quando faz algum serviço, mas o assessor de comunicação cobra sempre. E o sujeito que está no exterior tem dificuldade, né? Porque aí teria que ter um do local de lá e tal. Até dá para entender o vacilo. Tem que buscar espaço lá e não só aqui. Sabe que a mídia, quando nós estamos no exterior, a mídia local nos dá bastante atenção, porque a gente é novidade.
né? A gente chega a ser novidade, a gente chega sempre sem querer mudar tudo. Na próxima nós vamos mostrar as matérias aqui, que o Jairo no exterior tem bastante, né? Olha, tem tudo que é língua ali, eu recebi do Flávio. Olha, tem um monte de idioma ali. Tem um monte de idioma. E como ninguém entende, eu vou dizer que estão sempre falando bem de mim. Bom, mas hoje tem o Google Tradutor. Hoje tem que tomar cuidado. E estava falando do empresário, que é o Jorge Américo hoje, né, que está me auxiliando nisso aí. Mas quando a gente está fora, a mídia nos dá muita atenção. Né? A gente é atração. É o produto novo na vitrine deles. Tendo sucesso, eles continuam dando atenção. Não tendo sucesso, é como funciona em qualquer lugar do mundo. O desgaste. Tem o desgaste, apanha um pouco. O que é o futebol de Israel, de Malta? Você trabalhou em Mianmar? Trabalhei em Mianmar. Mianmar é a antiga Birmânia, né? Mudou de nome. Coreia também você trabalhou? Coreia do Sul também. A Coreia ainda é mais difundido, mas esses países... Mas tem muito adaptação aos costumes locais, e isso é uma dificuldade. Pois é, tu sabe que antes de falar das características... Mas gostaram de ti em Malta lá, porque voltou 2 vezes? Olha, eu voltei em todos os lugares que eu passei. Israel voltou também? Israel eu trabalhei 4 temporadas em 3 clubes diferentes, sendo que da última vez eu voltei para um clube que eu já tinha trabalhado. Em Mianmar eu fiquei 2 temporadas no mesmo clube. Então, não costumo ter problema de relacionamento dentro dos clubes. China não tive oportunidade. Pois é. Não tive oportunidade. Mas se convidarem, vai. Depende da proposta. E quando eu falo em depende da proposta, eu não estou falando de dinheiro, viu? Porque eu acho que na vida do profissional de futebol, quando a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, é o primeiro passo para o fracasso. A gente tem que pensar em outras coisas primeiro. Sim, tanto é que tu fez 20 cursos. O acordo com o clube, o acordo financeiro com o clube é a última coisa. A gente tem que pensar em competitividade, em estrutura para trabalho, em visibilidade. Só depois disso, qualidade de vida do local, isso é muito importante, né? Tanto para nós quanto para a família, para quem leva a família junto. Só depois se fala em dinheiro. Né? Tem gente que atropela, coloca o dinheiro na frente e acaba tomando um susto quando chega lá. Por que você foi embora? Que não tinha chance aqui? Eu estava rodando o interior aqui do Rio Grande do Sul. E em 2004, eu recebi essa proposta para fazer essa primeira experiência fora do Brasil. Eu nem vou te falar em valores, porque o salário que eu recebi era muito baixo, muito baixo. Eu fui pela perspectiva de crescimento. Lá em Malta? De ganhar visibilidade. O salário era muito baixo. Isso na primeira vez, né? Mas para abrir mercado. Eu fui para abrir mercado. Aqui no Brasil, os mesmos treinadores sempre ficavam rodando, né, nos clubes, e eu via pouca oportunidade de crescimento. Né? Então foi um projeto de carreira ali. E acabei cumprindo diversas etapas, joguei bons campeonatos, pouco conhecidos no Brasil, mas bem competitivos lá fora. Malta e Israel são UEFA. Então lá eu tive a oportunidade de jogar, na minha última passagem por Israel, vou te dar um exemplo, na minha última passagem por Israel eu tive a oportunidade de jogar contra a AEK da Grécia, Olympiacos, Spartak de Moscou, Korona Kielce da Polônia. Dentro de Israel, Maccabi Haifa, que é um time tradicional, que as últimas temporadas não está tão bem, mas é um time tradicionalíssimo. Maccabi Tel Aviv, Beersheva, isso aí são times que estão disputando as ligas europeias. Então a gente joga futebol em alto nível. A primeira vez tu falaste de qualidade, né, de futebol, depois a gente vai conversar um pouco sobre a adaptação. Para mim esse é o segredo para dar certo lá fora, é a adaptação. Eu vou dar um exemplo, e eu já comentei várias vezes aqui no programa. Eu trabalhei no Atlético Paranaense, 2013, 2014, e eu peguei o Miguel Angel Portugal como técnico do Atlético. Sim. Uma das maiores dificuldades que ele teve, talvez, já quando chegou ele perdeu o grupo, foi porque ele, pela cultura espanhola que ele tem, ele tirou doce, ele fazia os jogadores se pesarem todos os dias, ele tinha uma série de controles que no futebol brasileiro não era comum. E eu acho que é por isso que se perde rápido um jogador quando se é um técnico estrangeiro, por tentar impor alguma coisa a eles. A gente falou antes na gestão de pessoas, né? Isso aí faz parte da gestão de pessoas. Então vamos inverter. Conhecer o meio onde ele está, né? Então vamos inverter, vamos falar da adaptação.
quando eu saio, sempre eu saio, me fazem uma proposta ou fazem uma sondagem, eu vou para a internet e a partir dali eu estudo a realidade do local, e quando eu falo em realidade do local, eu estou falando na parte econômica, social, política, religiosa, porque em muitos lugares a religião dita a maneira de viver. Sim. E vou para o clube, porque no clube a gente tem que saber quem é quem manda, quem não manda, quais foram os sucessos, quais foram os insucessos, quem são os formadores de opinião dentro do clube. Eu estou falando disso de jogadores, de pessoas que trabalham no staff, na Quantas comissão línguas técnica. você fala, Jair? Eu falo fluentemente inglês e espanhol e me comunico em mais umas 3 ou 4. Que beleza. Tá, e aí, tradutor? Não uso. Não usa tradutor? Não uso. Então, como é que tradutor. você era entendido em Malta, O né? tradutor pode derrubar, né? Malta. Eu tive uma pequena Inclusive experiência na com o internet, tradutor. é só Não, eu vou te dizer que mais do que derrubar, ele não consegue transmitir exatamente o que a gente quer falar. Porque quando tu dá uma orientação, tu sempre passa um pouco de emoção junto. Ele traduz literalmente, mas essa emoção ele não consegue passar. E o jogador entende diferente. Tá, mas e na arrancada em Malta? Em Israel? Inglês. Malta foi colonizado por Inglaterra e Itália. Sim. Então a população toda fala maltês, que é o idioma local, É um inglês lugar e muito bonito, italiano. né? É um lugar maravilhoso. É uma ilha no meio do Mediterrâneo. Espetacular. É espetacular. Malta é espetacular. É um lugar para morar. Bom para morar. Israel é um lugar bem diferente do que aparece na mídia. Né? Um lugar extremamente seguro, extremamente organizado, muito desenvolvido em todos os aspectos, em aspectos tecnológicos e humanos. Fui muito bem tratado, muito respeitado. Tem um futebol extremamente competitivo. É um futebol que Cresceu nos últimos anos. Né? é um futebol que cresceu muito e tem muitos estrangeiros, muitos jogadores estrangeiros lá. Então lá se bota a bola no chão e joga. Bota a bola no chão e joga tranquilamente. Coreia do Sul é um futebol mais rápido. Né? Um futebol Derrubola é Correria. muito Campeão vertical. mundial. É um futebol muito vertical, o tempo todo correria. Eu tive até uma curiosidade, no clube que eu trabalhei, não tinha nenhum brasileiro. Tinha um treinador de goleiros, que era brasileiro, que estava lá antes de mim, e 3 jogadores coreanos que falavam português. É dessa turma que veio fazer estágio no Brasil, e os 3 falavam português. Que beleza. E eu, quando cheguei lá, eu já sabia disso, porque a gente pesquisa todo o grupo. Né? Fui num deles e perguntei para o primeiro, como é que funciona aqui? E ele me falou assim, Yui, o nome dele, disse assim, professor, jogador coreano não tem penso. Manda que a gente faz. Muitas vezes o treinador chega lá sem saber isso aí. E quer montar um time, por exemplo, nessa situação, com uma gama muito grande de tomada de decisões. Não vai dar certo. Não dá muitas opções para eles. Dá 2 opções. Né? A chance de insucesso aumenta. A chance de sucesso aumenta. Marcar e sair em velocidade com eles é uma barbada, porque eles correm feito louco. E é assim que eles vêm jogando. É? E é assim que eles vêm jogando. Já em Myanmar já tem um futebol bem diferente. Eu peguei lá um time muito bem estruturado. Que tamanho é Myanmar? Myanmar é um país grande. Fica entre Tailândia e Índia. É um país grande, é um país que era uma ditadura militar. Teve a primeira eleição direta agora. É um país que tem muito dinheiro, mas com uma distribuição de renda absurdamente desigual. Tem muita gente lá no nível de miséria. Mas eu tive uma estrutura muito boa para trabalhar. Nós tínhamos, por exemplo, no nosso clube, nós tínhamos um centro de treinamentos muito bem montado, com campos de futebol, nós tínhamos um hotel, nós tínhamos um estádio pequeno para jogos amistosos, nós tínhamos 2 ônibus para viagens, um para viagem curta, um para viagem longa, nós tínhamos um avião para viagens mais longas. Estou falando de Myanmar, não estou falando de Alemanha, Sim. Com toda essa estrutura que a maioria dos clubes do Brasil não tem. Então, eu acho que falta, tu me fizeste uma pergunta, né, da falta de visibilidade no Brasil. Muitas vezes Tem preconceito também. preconceito porque a gente não vira os olhos com boa vontade para enxergar esse tipo de mercado.
Tem muitos profissionais brasileiros de altíssimo nível trabalhando lá fora. De vez em quando aparece um Alexandre, dali a pouco aparece o Olha, nós temos hoje... Paulo. Nós temos na Ásia hoje treinadores brasileiros que saíram daqui há 15 anos. Como eu. Na América Central, muitos também, né? Me fugiu o sobrenome do Alexandre. Que está na Ásia? Gama. Alexandre Gama. Alexandre Gama. O Alexandre Gama, hoje ele treina a seleção sub-23 da Tailândia. Em 4 ou 5 temporadas lá ele ganhou, eu vou chutar, foram mais de 10 campeonatos. Entre campeonatos e copas. O cara é bom. Está fazendo um excelente trabalho. Nós temos, eu citei o nome de um aqui, mas eu não vou correr o risco de citar o nome de outros para não cometer injustiças. Mas a gente vai para a África, eu conheço 3 ou 4 preparadores físicos maravilhosos brasileiros que estão na África. A gente vai para a Rússia, tem o Michel Ruff, gaúcho daqui. Sim, já. Que está lá. Daqui uns dias vem aqui. Eu passei pelo... Na Rússia tem até fisioterapeuta brasileiro já. Fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, treinador de goleiros. Quer dizer, continuamos exportando. Continuamos exportando e num ritmo muito bom. Pouco divulgado, mas num ritmo muito bom. Me lembro lá atrás, o Filipão, o Celso Rotti, o Gainete, o Evaristo, todo mundo ia para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita. Arábia Saudita, então todo mundo ia para a Arábia Saudita. Espinosa. Era o primeiro mercado. Né? Iam para lá atrás do dinheiro. O dinheiro estava lá. Hoje, esses profissionais que estão saindo, a gente já sai pensando um pouquinho diferente. Eu não estou dizendo que a nossa maneira de pensar está certa ou que a deles está... É diferente, o momento é diferente, o futebol é diferente, o mundo está diferente, mas hoje se coloca outras coisas na frente, como eu falei antes. Né? Inclusive a possibilidade que antes não existia e agora existe, que é de crescer num futebol que tem a maior vitrine do mundo hoje, né? Que é no futebol europeu. O que os dirigentes dos clubes do exterior esperam quando buscam um técnico brasileiro? São equipes de mais toque de bola, é uma equipe com um sistema defensivo melhor? O que eles veem de diferencial no técnico brasileiro? Isso é uma boa pergunta. O futebol brasileiro é estudado e admirado no mundo todo. A gente tem que ter isso muito claro. Tá? Nós aqui, às vezes, batemos com força demais, ou com mais força do que eles batem no nosso futebol. O que eles esperam? Eles esperam que a gente consiga fazer o futebol deles evoluir. Quando eu estou falando disso, estou falando de grandes centros, de lugares onde se pratica um futebol de primeiro mundo, de primeira linha. Eles esperam que a gente não vá mudar as características deles, porque isso é um grande erro, chegar e querer mudar a característica histórica do futebol que se pratica ou naquele país ou naquele clube. Isso se faz aos poucos. Mas eles querem que a gente leve para eles um pouco da posse de bola, um pouco da objetividade, um pouco do 1 para 1, que lá eles não tinham, agora estão tendo, mas esse 1 para 1 o brasileiro vai muito bem. Um pouco da aproximação. E eles estudam o futebol, inclusive taticamente o futebol que é jogado no Brasil. Inclusive taticamente. Muitas vezes eles fazem, as pessoas que estudam mais futebol lá fora, eles dizem assim, como é que vocês conseguem jogar o futebol no nível que jogam sem treinar? Porque eles percebem que a gente não consegue treinar no Brasil, em função de calendário, em função de distâncias. Vamos pegar como exemplo a próxima Série A do Campeonato Brasileiro. Internacional e Grêmio. Imagina se o Internacional pega, ou o Grêmio pega a seguinte sequência, vai jogar contra o Ceará, volta para jogar em Porto Alegre, vai jogar contra o Fortaleza, volta para jogar em Porto Alegre, aí no meio disso vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, vai treinar quando? Isso aconteceu com o Grêmio esse ano, né? O Grêmio em 3 semanas seguidas, na quarta-feira jogava em Porto Alegre e no final de semana jogava no Nordeste. Tinha o Sport, tinha o Ceará e tinha... Muitas vezes não consegue voltar para casa para poder ajustar detalhes. O detalhe é ajustado dentro do avião. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma
do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fast.com.br. Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Nas festas de final de ano, tudo no Zafari. Economizar é comprar bem. Bom, o que você espera daqui para frente, então? Ainda voltar para o exterior? Vai escolher a melhor proposta? Espera ser surpreendido e ter uma boa proposta do Brasil? Porque se é tão bem aproveitado em vários países, por que não aqui, né? Olha, eu vou falar por mim e por muitos outros que estão fora do Brasil, brasileiros, né, fora. Nós somos brasileiros, a gente sempre espera receber uma boa proposta aqui no Brasil. E, novamente, uma boa proposta não tem nada a ver com valores. Não estou falando de dinheiro, estou falando de um bom projeto, uma boa estrutura, competitividade, visibilidade, né? E uma oportunidade de mostrar o trabalho em bom nível. Tu já ganhou dinheiro na carreira, não? Se eu já ganhei dinheiro na carreira, não posso parar de trabalhar. Não posso parar Mas de já trabalhar. ganhou um bom dinheiro mesmo em países não tão pesados assim, que pagam uma fortuna. Nenhum desses países que eu fui pagam fortunas. Nenhum deles. Né? Eles não estão entre os países que melhor pagam, nem na Europa, nem na Ásia. Mas não posso parar de trabalhar, eu tenho que trabalhar sempre. Sim, sim, tá certo. E espero sim, toda vez que eu volto para o Brasil, eu espero a chance de receber uma proposta daqui. E essa proposta não tem aparecido e eu vou retornando sempre para o exterior. Né? Não sei qual vai ser meu destino, estou em compasso de espera agora. Aqui no Brasil tem muito técnico que troca de clube, vai para 2, 3 clubes e acaba sempre tentando levar alguns jogadores que se adaptam ao seu estilo de jogo. No exterior é muito difícil de fazer isso, especialmente pelos modos diferentes de jogar de cada região. Tem as peculiaridades. Nos grandes clubes no exterior acontece esse tipo de coisa. Né? O treinador sabe que o investimento vai ser trilionário e escolhe 2 ou 3 ou 4 jogadores ou um time inteiro. Nos clubes menores não é assim. Né? O treinador e a comissão técnica tem que se adaptar à maneira de jogar, tem que usar o que tem em casa e fazer daquilo ali uma limonada. Né? E isso tem acontecido. Tem acontecido. Eles revelam muitos jogadores na base, eles utilizam mais a base, contratam mais. É bem mesclado, Os times lá são bem mesclados, a experiência com a juventude, o número de jogadores contratados com o número de jogadores revelados. Mas uma coisa que todos os clubes têm em comum é um percentual alto de jogadores formados no clube no elenco. Isso sim. Os jogadores que são trazidos, normalmente são trazidos para serem titulares. A queima-roupa porque está terminando o programa. Em quem você se espelha como técnico? Olha, eu não vou correr o risco de... Eu vou citar 2 nomes, tá? Eu gosto muito dos trabalhos do Tite e do Mano Menezes. Valeu. Obrigado. Jairo Svirski, nossa atração aqui no Preliminar à Imagem do Futebol.